Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 16. Eu vou dar um pano de fundo antes disso, amém? Jesus, ele tinha uma palavra que ele dava para as multidões, e tinha a palavra que ele ensinava para os 12 discípulos, tinha coisas que ele falava só com Pedro, Tiago e João, como no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu o monte e transfigurou, e teve aquela que Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias junto com ele, e tinha coisas que ele falava só com João, e tinha coisas que Jesus orava sozinho. Isso é uma coisa que a gente tem que saber discernir o que é importante na nossa vida. Amém? Tem pessoas que são mais importantes que outras. Ah, mas Deus ama todo mundo. Sim, Deus ama todo mundo, mas Deus não se relaciona como todo mundo igual. Tanto é que Deus falou assim, olha, com os outros eu falo através dos profetas, mas com Moisés eu falo face a face como alguém fala com um amigo. E eu creio que é isso que Jesus veio restaurar para nós. Deus poder falar conosco todos os dias através do quê? Do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. E eu sempre falo, a voz do Espírito Santo, ela fala dentro da gente, não fora. Porque antes do Espírito Santo, antes de Jesus ascender os céus e mandar o Espírito Santo para a gente, Deus só falava através de profetas ou a visitação de um anjo. Mas depois disso, Jesus veio não só morrer por nós na cruz para nos salvar. A cruz foi o começo, o fim foi quando ele, depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele continuou aparecendo para os discípulos e ele falou assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não vai vir. A obra foi completa o quê? Em Pentecostes, quando Jesus enviou o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo para mim e para você é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus no nosso meio, todos os dias, assim como foi no plano original. Quando Deus criou o homem, a Bíblia relata em Gênesis que Deus vinha todos os dias ter tempo com o homem. Todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha. Era Deus que vinha para o culto. Pensa bem, o homem estava na terra. Adão e Eva estavam aqui e Deus vinha. Amém? É que nem a gente canta, venha o teu reino, venha a tua presença, abre os céus. Então Deus tinha os céus abertos e ele vinha todos os dias ter com o homem o quê? Para fazer o quê? O que ele tinha com o homem? Relacionamento. E aí a gente vai para o básico, eu estou estabelecendo um fundamento antes de começar a palavra, amém? A gente vai para o básico. Deus vinha ter um relacionamento, tempo de qualidade com o homem e com a mulher. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, a gente tem aquele tempo nosso todo dia, quando muito, né? Porque tem muita gente que até queria muito orar mais e diz, não, eu não tenho tempo. Quem já deu essa desculpa para Deus? Eu já dei. Até eu entender que eu não preciso de tempo para orar. Porque se Deus está em mim, eu posso orar o tempo todo, enquanto eu faço outras coisas. Eu posso orar lavando louça, eu posso orar arrumando a casa, eu posso orar dirigindo para o trabalho, eu posso orar sentada no carro, eu posso orar quando eu estou tomando banho. Claro que tem o tempo de oração onde você se fecha no secreto e Deus está te pedindo para você dobrar o joelho, mas é aquela coisa, muito tempo a gente lia a Bíblia só em pé, né? Vamos ficar em pé para ler a Bíblia. Ok, tudo bem, você fica em pé para ler a Bíblia no domingo, mas aí nem pega nela na semana toda. O que adiantou ficar em pé? Porque é melhor você pegar ela todo dia e ler um pouquinho que seja sentado, do que só de domingo na frente dos outros a pé, amém? Em pé, amém? Porque a Bíblia não é santa porque você lê ela em pé. Ela é santa se você pratica e crê. Né? Então tem coisas que a gente faz às vezes que a gente faz porque aprendeu e nem se questiona. Mas a gente precisa oferecer um culto racional para Deus. Então Deus vinha todos os dias. Deus vinha só aos domingos? Só vinha na conferência. Deus só vinha quando tinha conferência de jovens. Não, Deus vinha todos os dias. E isso nos ensina, porque se Jesus é o segundo Adão e ele veio resgatar o que Adão perdeu, é isso que nós devemos ter todos os dias. E o que ele falou? Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo e ele vai estar com vocês todos os dias. E vai ensinar vocês todas as coisas. Então é todos os dias e todas as coisas. Que nem buscar o reino. Busca o reino de Deus antes
da tribulação, antes de você precisar, antes de tudo ir mal. Busca o reino antes das coisas do mundo. E tudo isso que você irá buscar está no pacote. Porque ele fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais é acrescentado. O problema é que a gente quer primeiro pedir o tudo para Deus. O tudo é, eu quero um emprego, uma casa, isso, aquilo outro. E a gente faz para Deus, ao invés de nos relacionar, a gente faz uma lista de pedidos. E a nossa lista de pedidos é só uma parte da oração, é a petição, né? A petição e a súplica. Porque eu tenho falado muito isso, onde foi Deus que me mostrou, de muitas vezes Deus mostrando para mim a minha própria oração. Que às vezes ou a gente está murmurando para Deus quando a gente vai orar, ou a gente está pedindo, ou agradecendo. Mas uma vez o Espírito Santo falou para mim, tipo assim, e eu? Você não quer me ouvir? Porque muitas vezes a gente vem na presença de Deus, ora, e aí a gente pede, a gente fala a nosso respeito, porque eu preciso, porque eu estou sofrendo, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu, tudo a meu respeito. E quando Deus vai falar, quando Ele vai responder alguma coisa, a gente fala, não, meu tempo de devocional já acabou. Até amanhã, Senhor, obrigado. Aí quando Deus vai falar de novo, não, eu já falei tudo que eu queria, até cansei. Não tem mais oração. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu levei o Rodolfo no monte. Pensa. A gente ia no monte de oração. Tudo bem que faz 18 anos. Mas eu levei ele no monte com as irmãs. E aí o Rodolfo levou a toalhinha dele. Pastor Augusto levou uma toalhinha. A gente falava, no monte a gente ora ajoelhado lá, senta no chão. Tem que levar, porque era mato, né? A gente morava em São Paulo. Aí ele levou a toalhinha dele. E a gente chegou lá no monte. Tinha muita gente no monte. E eu lembro que ele pegou a toalhinha dele lá, ajoelhou num canto e foi orar. Aí deu uns 15 minutos. Ele voltou com a toalhinha do mesmo jeito, embaixo do braço. Pronto, já terminei. Eu já orei, tá? Estou pronta, a hora que vocês estiverem prontos é só me avisar. As irmãs começaram a rir. Ela falou, como é que é? A gente nem chegou, irmão, a gente nem aqueceu. Ele falou, mas eu já orei tudo que eu tinha que orar. Não, ele só fez aquela reza, entendeu? Que ele pediu, agradeceu, murmurou um pouquinho, falou que Deus é santo, em nome de Jesus, amém. Isso é bom quando você é menino. Que menino vai para o pai, eu quero isso, pai, estou com fome, pai, eu quero uma bicicleta, pai, eu quero um carrinho, pai, me dá mamadeira, entendeu? Quero chocolate. Isso é criança que faz. Adulto se relaciona com pai diferente. E o problema é que tem muita gente que está um tempo de banco de igreja, né, que fala, eu sou crente tanto tempo. Igual o jovem rico, nossa, eu pratico tudo desde a minha mocidade. Nicodemos, que era chefe da lei, foi conversar com Jesus e não entendia nada que Jesus falava. Mas ele sabia que estava faltando alguma coisa. E sabe o que estava faltando? Relacionamento. O reino de Deus é relacionamento. Então a gente não pode se relacionar com o nosso pai sempre pedindo. Porque quem acha que tudo é a seu respeito é criança. Tem camiseta, tia? A gente trouxe? Amém. Antes que eu esqueça, eu trouxe as camisetas aqui, olha. Primeira vez em 18 anos que o Rodolfo faz camiseta. Aí essa aqui é a arte da música nova que chama O Dia Que Será Para Sempre. Aí eu levo nos cultos de mulheres e eu falo, você que seu marido não se converteu, não firmou ainda, profetiza que esse aqui é o seu marido na presença. As mulheres compram tudo, brincadeira. Compram nada. Eu inventei essa ontem. E essa aqui é a cinza. Tá R$50 cada uma. A malha é boa, a costura é boa. 18 anos de ministério, ele nunca fez uma camiseta. Essa aqui ele fez porque ele confere costura por costura. O tecido é bom porque ele fala que camiseta de crente é aquelas que você faz no congresso e só usa no dia do congresso, né? Depois não usa mais. Né? Porque feia, brega. Vem dizer que você nunca ganhou uma camiseta brega. Eu, várias. Não tem óculos aqui, não. Tá aí. Amém? Já fiz a parte da propaganda, não muito boa, mas a camiseta é boa. Amém? Enfim, a gente não pode viver se relacionando com Deus sempre como uma criança. Não tem problema se você acabou de chegar
e você se relaciona com Deus pedindo. Mas isso não é um relacionamento saudável, muito menos do que o Deus veio restaurar. Muito menos do que Jesus espera de nós. Deus, quando Jesus foi nos ensinar a orar, é a música que a gente cantou. A primeira coisa que ele falou, quando os discípulos falaram assim para ele, como que a gente deve orar? E ele falou, quando vocês forem orar, vocês falem assim, Pai Nosso. Primeira coisa que Jesus quebrou a religiosidade nessa hora, porque ninguém chamava Deus de Pai. Judeu nenhum chamava Deus de Pai, era Iavé quando muito. Porque judeu nem falar o nome de Deus, eles falavam que um dos mandamentos é não tomar o nome de Deus em vão. E aí ele pega e fala, Pai Nosso. Se tinha uma pessoa que podia chamar de Pai meu, era Jesus. Mas Jesus nem aí ele foi egoísta. Ele foi nos mostrar que Deus sempre pensa grande. Deus não pensa só em você, Ele pensa em toda a tua linhagem, em toda a tua família, em todos os teus vizinhos, das pessoas que vêm depois de você, e depois de você, e depois de você. Por isso que Ele fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus de continuidade. Ele não quer fechar a exclusividade com ninguém. Deus sempre promove no coletivo. Porque é diferente você adorar a Deus na sua casa sozinho e você vir adorar a Deus na igreja. É ou não é? Porque na igreja Deus se manifesta diferente no coletivo. E você ouve, todo mundo ouve a mesma coisa, ouve a mesma palavra, come a mesma comida. Igual a igreja de Atos, que todos tinham tudo em comum. Todo mundo comia do mesmo pão, bebia do mesmo vinho. Isso é a ceia, é você dividir o que você tem. Deus quer te transbordar, quer te encher, que nem, eu quero ser cheio, eu quero receber. E aí a gente sai da nossa casa com aquela mentalidade de culto que eu quero ser cheio, eu quero receber. É bom essa mulher pregar muito bem para mim, hein? Porque eu não orei a semana inteira, não li a Bíblia a semana inteira, então domingo tem que fazer valer para eu poder comer só domingo que vem. E aí você transfere toda a responsabilidade para quem faz o louvor e para quem vai pregar. Mas você passa a semana inteira um bife carnal e espera que em 40 minutos o louvor faça chover. E aí em 40 minutos de palavra você tem que sair cheio, transbordando, dando glória a Deus. E tipo, nossa, comi uma feijoada tão boa, vou ficar satisfeita até a semana que vem. Nem preciso orar, já fui na igreja ontem. É por isso que a vida de muita gente não vai para frente. Porque tem essa mentalidade de consumidor. A mentalidade de eu vou para receber, tá? Mas você vai receber e fazer o que com isso? Porque eu quero ser cheio. Cheio para quê? Porque se não for para transbordar, para não ser luz na tua casa, no teu emprego, na tua vizinhança, Deus vai te encher o quê? Para você transbordar em outros lugares. Você não precisa transbordar pregando o evangelho. Você pode transbordar sendo uma pessoa alegre, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa que tem paz com todo mundo, sendo uma pessoa que tem bons conselhos, que tem um sorriso. Porque às vezes a gente fica com aquela cara que todo mundo tem o dia mal, amém? Mas às vezes o que acontece? As pessoas têm que olhar para a gente e falar, tudo bem, ela nunca pregou para mim, eu sei que ela é crente, ela nunca pregou, mas ela é diferente. Esse cara é diferente. É um cara honesto. Porque essas qualidades, essas virtudes do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, a paciência, elas pregam por nós. Aí o contrário também é verdadeiro. Porque toda vez que a gente é irritado, grosso, mal educado, pregam contra nós. Porque as pessoas vão dizer, crente que nem ele? É ou não é? Porque a primeira coisa que é a acusação, quando você está um pouco carnal, era, olha, você que é da igreja devia ser diferente. Aí sim que você fica com vontade de dar um murro na pessoa, né? Não, põe Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso. Um dia aconteceu isso comigo, né? Eu fui, fui reclamar de uma pessoa que tinha me tratado muito mal para a chefe do salão que eu ia. Era uma manicure dessa. Me tratou muito mal. E eu não sou de reclamar. Mas, fui reclamar. Se fosse hoje, talvez não fosse reclamar, amém? É aí que você vê quando você se arrependeu. A prova real do arrependimento é essa. Você faz essa pergunta, se fosse hoje, você faria?
Se fosse hoje, você falaria? Não. Então isso significa que você se arrependeu. Agora tem gente que fala, se fosse hoje, agora já foi, faria mesmo. Aí é remorso só. Fala, sofri consequência, mas tudo bem. Mas aí então, eu fui reclamar, aí a dona do salão pegou e falou para mim, mas você, logo você que é uma mulher de Deus falando isso. Eu falei, olha, não põe Deus no meio. Isso não tem nada a ver. Eu estou te falando a verdade, não estou inventando, nem dando falso testemunho, nem querendo que você demita ela. Não me interpreta mal. Estou contando o relato que de fato aconteceu. Porque a nossa vida é baseada em fatos reais, amém, irmãos? Não dá para viver no mundo da fantasia. Mas o que acontece? Às vezes, a primeira coisa que o inimigo nos acusa é que se a gente é de Deus, por que a gente está tomando certas atitudes? É ou não é? Então, e Deus, para que o Espírito Santo quer vir ter com você todos os dias? Por que o Espírito Santo que está dentro de você quer falar com você? Justamente para isso, porque quando você ouve o Espírito Santo, você erra bem menos. Quando você ouve o Espírito Santo que fala dentro, não fora. Por isso que Jesus falou, olha, cuidado, porque vão dizer para vocês que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está ali, ou está acolá. Mas eu vos digo que o reino de Deus está dentro de quem? De nós. O Espírito Santo vai falar dentro. Você é a habitação. Como dizem em Coríntios, ou vocês não sabem que o vosso corpo é a habitação, o santuário, templo do Espírito Santo. Sabe aquela música Casa que a gente gosta de cantar? Então, essa casa é sua casa. Quem é casa, irmão? Você é casa. Eu sou casa. Antes, no Antigo Testamento, Deus construiu um templo. No Novo, ele falou, não, eu não habito em templo construído por mão de homens. Eu habito dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo. E ter o Espírito Santo, vamos dizer, a evidência de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, não necessariamente é uma pessoa que fala em línguas. Porque eu conheço um monte de gente que fala em línguas e não é cheia do Espírito Santo, porque nas atitudes, dom é dom. Mas ser cheio do Espírito é quando você apresenta os frutos do Espírito. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não é desse mundo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Aonde? No Espírito. Não é alegria em coisas, é alegria no Espírito. E alegria no Espírito ninguém te rouba. A paz ninguém te rouba. Amém? A justiça ninguém te rouba, porque ela está dentro de você. Isso vem junto com o reino de Deus. Ainda que você sofra injustiça no momento, você fala, não, mas a minha justiça diante de Deus não é nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então você fala, o justo não se justifica. Quem te justifica é o Senhor. A justiça dele vai vir sobre a sua vida, amém? A paz que excede todo entendimento não é aquela coisa que sempre quando tudo vai bem. Não, às vezes as coisas estão indo mal, mas você sente uma paz que não dá para explicar. Porque você sabe que uma hora isso vai se resolver, porque tudo passa. Eu brinco sempre, até uva passa, tribulação passa. Amém? O dia mau passa, porque a misericórdia se renova a cada manhã. As alegrias do Senhor são infinitas na nossa vida. Muito mais são os tempos alegres do que os difíceis. Agora, se você ficar ouvindo só murmurador, se você só ouve notícia ruim, se você só se ajunta com pessoas que, mas será que Deus vai fazer? Mas será que isso é verdade? Mas e se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que teve terremoto no Haiti? Não é? Aí você fica, Deus é mau. Não, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Não é novidade nem para mim, nem para você. Adão caiu lá atrás, ele perdeu o quê? Intimidade com Deus. Ele era pleno com Deus, mas ele trocou de Senhor quando ele obedeceu à serpente. Porque o teu Senhor é quem você obedece, não quem você diz que é. Qual é a voz que você está ouvindo? Esse é o X da palavra que eu quero trazer nessa noite de Mateus 16, onde Pedro e os discípulos estavam com Jesus e Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Ou seja, o que estão falando por aí? E aí depois pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus queria saber o que eles estavam ouvindo. Vamos ler
Mateus 16, a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros? Quem as pessoas lá fora? Quem o povo está falando? Lembra que eu falei que tem a multidão, os discípulos, os mais chegados. E tinha coisa que Deus só falava com João e só falava com Deus. Então Jesus estava perguntando o que a multidão diz. O que o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Pausa. Como assim João Batista? Olha o que o povo estava dizendo que Jesus era. João Batista não era aquele que batizou Jesus? João Batista não era o primo dele, filho de Isabel e Zacarias? Que estava lá, primo, com a diferença de 6 meses de idade eles tinham. João Batista estava lá no deserto, comendo gafanhoto e mel, batizando, usando roupa de camelo e com cinto. Uma barba desse tamanho devia ser. Cheiroso. Pelo de camelo devia ser bem cheiroso. João Batista estava lá batizando. Ele não era João Batista. Ou seja, nem sempre o que os outros dizem é verdade. Outros falaram, outros é Elias. Outros dizem que tu é Elias. Elias, que a palavra, o Antigo Testamento profetizou que o Elias, no fim dos tempos, o espírito de Elias viria e tal. Mas quem era Elias? Era João Batista, o espírito de Elias. Outros dizem que Jeremias nem estava no contexto da conversa. E outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus falou, letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Ou seja, Jesus não era nada disso. Então o que as pessoas dizem de você não é a verdade. O que as pessoas dizem do teu Deus também não é a verdade. O que as pessoas dizem que é normal, que é natural, que não tem nada a ver, não é a verdade. A verdade é o que Deus diz a meu e a teu respeito. Mas a gente precisa saber quem a gente é. Sabe o quê? Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus, desde os 12 anos, é um único relato bíblico que fala sobre a vida de Jesus antes dele ser batizado com 30 anos. É quando quando José e Maria esquecem Jesus em Jerusalém. Eles foram para uma festa. As festas santas, né? As festas bíblicas. Eles foram para uma festa e esqueceram Jesus em Jerusalém. Agora pensa você que tem filho, volta para casa e esquece o filho na praia. Tipo, você tem uns 6, 7 filhos, mas você esqueceu o filho, que não é seu, amada. É o filho de Deus. Podia ter esquecido qualquer um. Esqueceram Jesus. Pensa bem. Aí Maria e José, a Bíblia fala bem assim, que eles olharam e falaram, ué, cadê Jesus no meio do povo? Porque eles voltavam em caravana, porque eles tinham que andar em bastante gente. Então eles voltaram, tipo, vamos supor, umas 50 pessoas voltando nisso, procuraram Jesus. Cadê Jesus? Jesus sumiu, tomou Doril. Cadê o menino? Cadê o menino? Demoraram um dia para... Ou seja, eles já tinham andado 1 dia e meio. Eles demoraram um dia para voltar, para achar o menino. Onde é que eles acharam Jesus? Só vou virar isso para cá. Quando eles voltaram, onde é que Jesus estava? Aonde Jesus estava? Com 12 anos. No templo. Jesus estava na igreja. Jesus estava na igreja. Fazendo o quê? De mal no cantinho, chorando porque os pais dele perderam ele. Jesus estava lá no conselho tutelar, querendo a guarda, porque os pais abandonaram ele. Jesus estava no psicólogo, porque ele tinha sido abandonado pela mãe. Não, porque a palavra diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Jesus sabia quem ele era. Quando Maria chegou e foi dar uma bronca nele aí, mas menino, onde é que você estava? É a minha versão nordestina. Mas rapaz. Aí ele disse, onde é que você estava? Eu estava muito preocupado, estava morrendo de preocupação. Ele olha para ela e fala, você não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Você não sabe que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Era de José, o carpinteiro, que ele estava falando? Não, com 12 anos, é o único relato que tem, que Jesus já sabia que o pai dele era o Senhor dos Senhores, Deus, o Pai. Quando ele foi nos ensinar a orar, ele falou, Pai nosso, venha o teu reino,
na terra como é no céu. Tudo que Jesus pregou era sobre o reino de Deus. Durante 3 anos que Jesus andou no nosso meio aqui na terra, ele só pregou sobre o reino de Deus. O problema é que muitas vezes a gente lembra do que Jesus fez, aí a gente lembra que ele curou um cego, a gente lembra que ele curou a mulher do fluxo de sangue, a gente lembra que ele multiplicou o pão, a gente lembra que ele multiplicou peixe, porque isso vai de acordo com as nossas necessidades. A cura, a multiplicar. Só que na verdade o que Jesus veio fazer, ele não veio só para curar e multiplicar pão, ele veio para anunciar o reino de Deus. A primeira mensagem de João Batista, quando ele chegou, ele falava: se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. João Batista, que é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, o que ele pregou? Se arrependam, o reino de Deus está chegando. Se arrependam, comece a pensar. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que... Aí os soldados romanos perguntavam para ele: o que eu preciso fazer? Sabe o que ele respondia? Não tratem mal as pessoas. Aí os cobradores de impostos, porque ele falava assim: vocês têm que se arrepender, porque vinha um monte de gente para batizar, e ele falava: não, vocês não. Primeiro me mostrem frutos de arrependimento. Ou seja, João Batista falava assim: ninguém vai batizar de qualquer jeito. Tem que ter arrependimento. Isso é o A-E-I-O-U do nosso cristianismo. É se arrepender. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter tratado aquela pessoa mal. Eu não devia ter respondido grosseiramente para minha mãe. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, uma colega melhor, uma aluna melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. Tipo, que as pessoas olhem para nós e deem glória a Deus pela nossa vida. Porque parece um jargão evangélico: glória a Deus pela tua vida. Mas não, é verdade, irmão. Será que alguém olha para a tua vida e fala glória a Deus? Sabe? A gente tem que às vezes começar a entender o que a gente fala. Começar a entender. Por isso que Jesus falou, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe. Então eu sei porque eu me enquadro. Quantas vezes eu estou sentada aí, estou cantando a música porque eu sei de cor e estou pensando em outra coisa. Nem sei o que eu estou falando. Aí eu tenho que, não, calma, né? Tipo, estou na igreja, aleluia. Olha o que eu estou falando. Às vezes a gente precisa estar atento, porque o culto, não é porque você está sentado aí, que o culto, você está no culto, que você pode estar pensando em outra coisa e você está aqui só de corpo presente. É ou não é? Eu mesmo, quantas vezes eu já fiz lista de compra da segunda-feira no culto de domingo? Inúmeras. Fingindo que estava anotando a palavra ainda, pior. Fazendo cara de unção ainda. Queijo, leite. É feio, mas eu sou gente. Claro que faz muito tempo, né, irmãos? Né? Mas o quê? É aquela coisa, a gente precisa ser confrontado pela gente mesmo. Por quê? Se o Espírito Santo te confronta, se você tem relacionamento com o Espírito Santo e você fizer aquele teste, tipo assim, antes de dormir, quando você apaga a luz, está só você e ele no travesseiro, você fala: Senhor, onde eu ganhei um like seu hoje? Porque a gente fica tanto vendo quem é que curtiu as nossas fotos, né? E a gente não pergunta para Deus onde é que a gente ganhou uma curtida. E aí, se você for humilde, você continua a conversa e fala: Deus, aonde que eu ganhei um foi mal hoje seu? Eu faço isso. Eu falo: Espírito Santo, onde eu te agradei hoje? E aonde eu te mal representei? Onde eu te desobedeci? E eu vou te falar, irmão, não dá 5 segundos, o Espírito Santo te lembra a cena na sua mente. Não para te acusar, nem para te elogiar. É para você desenvolver um relacionamento. Porque quando ele te mostra, você fala: ai, pior que é verdade. Por que você respondeu assim? Eu falo para o espelho, eu digo: por que eu fiz grossa? Tipo, retardada. Porque se o Espírito Santo te confronta, você não se ofende mais quando alguém te confrontar. Se o Espírito Santo te mostra tuas fraquezas, que se alguém te falar: olha, você precisa melhorar, você fala: é verdade, o Espírito Santo já falou comigo. Se o Espírito Santo te exorta e alguém fala para você: você precisa ser mais firme, você precisa ser mais corajosa, você precisa ter mais fé, você fala: é verdade, o Espírito Santo já falou isso para mim. Você se quebranta. Agora, quem não ouve o Espírito Santo nunca, você fala: olha, você precisa ter mais fé. Por quê? Está me julgando?
Está me julgando? Você sabe alguma coisa da minha vida? Esses dias eu até repostei o crente Nutella. Tem um lá, crente Nutella, agora é moda. Que era assim, a Bíblia do crente Nutella, ela tem uma página, escrito, não julgueis, ponto, fim. Porque agora é aquela coisa, todo mundo fica dodói. Se você fala alguma coisa é porque está me julgando. Só Deus pode me julgar? Não, você não pode. Não. Então quer dizer que aquela coisa de mostrar uns aos outros, exortáveis uns aos outros, suportáveis uns aos outros, a gente rasga da Bíblia, porque agora é tudo julgar. Não, irmãos, as pessoas elas estão nos vendo e, né? São fatos, não é julgamento. E às vezes, e outra, quem se importa, quem te ama, fala a verdade. Amém? Quem é teu amigo vai dizer se o teu dente está sujo. As inimigas vão dizer, deixar você passar vergonha com o feijão. É ou não é? Não é? Quem ama fala a verdade. Quem ama fala para você, tipo, você está com mau hálito. Mas quem não te ama deixa você passar vergonha. Vou falar, não é problema meu. É fácil a gente pegar e adotar, não é problema meu. Não é problema meu se eu não me importo com a pessoa. Mas se eu amo a pessoa, é problema meu sim. Porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então o problema dela é problema meu. Amém? É fácil dizer, isso não é problema meu. Não, não é problema meu eu me arrepender pela pessoa, mas eu posso me importar. Eu posso te dar uma palavra. Eu discipulo pessoas, inúmeras pessoas, respondendo mensagem, aquelas direct, inúmeras. E várias vezes estou respondendo, claro que eu sempre oro, eu falo Espírito Santo, né? Eu não vou responder nada de mim, porque muitas vezes as pessoas perguntam o que a gente acha e qual que é a minha opinião. E sabe o que? Muitas vezes a nossa opinião pouco importa. E o que eu acho, muito menos. Eu tenho que saber o que Deus quer falar para aquela pessoa. Porque às vezes você dá a sua opinião para alguém, vai levar ela para o buraco. Tem que saber o que Deus está pensando sobre aquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas contam a versão que elas querem. Você está ouvindo só um lado. Né? Então, se eu for dar a minha opinião, muitas vezes eu vou até contribuir para a pessoa errar. Então, eu oro. E muitas vezes o Espírito Santo, ele fala para mim algum versículo, alguma coisa para eu aconselhar. Só que o quê? Às vezes eu vou abrir e tem um texto desse tamanho que você faz assim. Não para a mensagem. E aí a pessoa está escrevendo e eu falo, meu Deus, eu vou ter que ler isso tudo. Para quê? E aí sabe que uma vez o Espírito Santo falou para mim, se a pessoa escreveu esse texto todo para uma estranha que ela nunca viu e não conhece, o mínimo de respeito e consideração que você pode fazer é ler. Porque se a pessoa escreveu aquele texto todo é porque ela está precisando. Então, às vezes, tipo assim, é chato, tipo assim, vou ter que gastar 5 minutos a mais para ler uma coisa, mas eu posso mudar a história de alguém porque eu me importei com aquilo. Não é problema meu? Não é problema meu, mas chegou em mim, é meu. E aqui Jesus, ele estava querendo mostrar para eles, tipo assim, ok, eles estão falando aquilo, vocês estão acreditando no que eles estão falando? Um diz que eu sou João Batista, outro diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou Jeremias, e outros dizem que eu sou um dos profetas. Ok. A opinião deles pouco importa, porque eles não andam comigo. Agora eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Sabe que antes de Deus te revelar coisas profundas, ou antes de Deus te dar um ministério, ou Deus querer te usar muito, Ele vai te testar. Onde Ele vai te testar? Na sua obediência. Porque como que Deus vai me usar no muito, se no pouco eu não sou fiel? Como que Deus vai me usar em algo relevante se no pouco... Então, se Deus fala para mim assim, pega e dá essa água para remédios. Vai, tia, pega. É profético. É mesmo, tenho 2, não preciso. Né? Toma aí, água de coco é bom. Ok? Eu poderia pensar assim, não, mas... Senhor, era 2 copos, são 2 para mim. Jesus não falou que aquele que tem 2 capas deu uma para o irmão? Usei a Bíblia? Não usei, é só uma conotação. Mas o quê? Se eu não for fiel, aí eu pego aqui, aí Deus pega e fala, esse aqui você dá para ela. Pronto. É só para... Tem que ter atuação, vem. Amém. Ok. Aí eu falo, ok.
O que tinha a ver? Era alguma coisa profética, espiritual? Não. Deus só estava testando se eu estava ouvindo Ele ou não. Porque se eu não consigo ser fiel numa coisa simples que Deus está falando para mim, como que Deus vai me usar para falar alguma coisa para uma pessoa? Se Deus fala para você, abraça o irmão que está do seu lado, ou dê uma palavra de bênção para essa pessoa, ou você olha para aquela pessoa e fala assim, e Deus coloca uma vontade de você ir lá e dar um abraço, e você fica, mas o que os outros vão pensar? Mas aí, nem conheço essa pessoa. Esse é meu despertador, gente. Eu sempre falo, não é ninguém me ligando, sou eu que ponho o despertador para não passar do horário. Então está acabando? Não está não? Então eu que errei. 8h15, eu botei errado mesmo. Amém. Então Deus, Ele vai te testar nas pequenas coisas. A gente quer ter um chamado, quer ter um ministério, quer ter um propósito de vida. E às vezes Deus está falando uma simples coisa para você e você fica, não, mas ninguém vai entender. Pouco importa se não vão entender. O que importa é que se você está ouvindo ou não. E eu sempre cito esse exemplo, quando Deus foi falar com Jeremias, antes dele entregar o livro todo de Jeremias e aquelas visões todas, ele perguntou para Jeremias, Jeremias, o que vês? O que você está vendo? E aí Jeremias fala, uma vara de amendoeira. Ah, viste bem. Então Deus fez 3, 4 testes com Jeremias para ver se a visão dele estava de acordo com o que Deus estava querendo mostrar. E ele falou, está vendo bem. Já que você está vendo bem, Jeremias, agora anota aí e escreve, assim diz o Senhor a Israel. E aí a gente tem uns 40 capítulos de Jeremias descrevendo que ele estava vendo Deus falar com ele e as visões que ele estava tendo. Então, primeiro a gente é testado no pouco. Amém? Isaías, o Isaías 6, que ele fala que ele viu o Senhor sentado num alto sublime trono, o que acontece? Isaías viu os céus abertos, ele viu aquela conversa, tipo, quem há de ir por nós, a quem enviarei? E ele diz aquela frase famosa, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entrou na conversa de Deus lá. E aí o que? A gente tem um livro todo de Isaías que profetizou sobre Jesus. Mas o que? Deus não despreza os pequenos começos, ok? E o que eu quero trazer com essa palavra sobre a revelação de quem Jesus é? É o que você está ouvindo sobre Jesus. Qual é a voz que você escuta? Quem é Jesus para você? Porque ele perguntou para os discípulos. E se você está aqui sentado, você é um deles. Você também é discípulo e discípula de Jesus. Quem você diz que eu sou? Porque Jesus começa na nossa vida como Salvador, amém? E a salvação, você não precisa de muita coisa para ser salvo. Você precisa crer. Deus dá de graça. Depois ele se apresenta na tua vida como o conselheiro, como um amigo, como um bom pastor, como um médico. Ele se apresenta com uma cura, ele te liberta de algo, então ele é libertador, ele te dá provisão, Deus te supre, ele faz um milagre na tua vida financeira. Eu não sei quantas coisas Jesus já fez por você, ele guerreia a tua causa, ele é teu advogado, teu juiz. Amém? Num dia nublado ele é o sol da justiça. Sabe, então, Jesus ele se apresenta de várias formas na nossa vida, mas o alvo, em Apocalipse, ele vem buscar uma noiva. Ele é o noivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sentado no cavalo branco que vem buscar a sua noiva. Ou seja, noivo e noiva é uma conotação de intimidade com Deus, de ouvir o Senhor. Amém? Então ele estava querendo saber se eles estavam ouvindo o céu. E aí Pedro, antes de ser Pedro, o nome dele era Simão. Sabe o que o nome Simão significa? Simão significa aquele que ouve. Repete comigo, aquele que ouve. Quem acredita que isso é um nome profético? Aquele que ouve. Porque Deus estava perguntando, Jesus estava perguntando quem eles diziam que ele era. E aquele que ouve tinha o ouvido treinado. O nome do pai dele era Jonas. O nome de Simão era Jonas. Jonas significa o mensageiro. Então é aquele que ouve, é filho do mensageiro. É uma mensagem.
Até o nome de Pedro era profético. Porque pensa você, eu uso esse exemplo para você entender. Pensa você, Pedro, na sua infância, e a mãe dele falava assim: aquele que ouve, vai arrumar sua cama. Aquele que ouve, já escovou os dentes, menino. Aquele que ouve, vai para a escola, vai estudar. Aquele que ouve, está na hora de dormir. A vida toda ele ouviu aquele que ouve. Então, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Próximo versículo. Quem é que levantou a mão e falou: eu? Aquele que ouve. Aquele que ouve, ouviu. Ouviu o quê? O céu. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora pensa bem, pensa comigo. Para nós isso é óbvio, porque a gente sabe o final da história. Você e eu temos Bíblia, eles não tinham. Você e eu, a gente vive no ano de 2019 porque é depois de Cristo. Não é depois de Buda, nem depois de Alá, nem depois de Santo Antônio. É depois de Cristo. Jesus mudou a história. Jesus mudou o nosso calendário, só é calendário porque Jesus morreu naquele ano. Eu não creio em Deus, o problema é seu, você vai ter que escrever 2019 toda a vida, porque é depois de Cristo, ponto final. Quer o ateu creia, quer não. Porque Jesus mudou a história do mundo. E o quê? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és aquele, o Messias, aquele que a gente leu nas Escrituras, aquele que a gente está esperando. Tu és aquele que a gente estava orando para nos libertar, para nos resgatar, para nos tirar da opressão. Aquele que seria o enviado de Deus, o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era ele. Só que para nós é óbvio, para eles não era óbvio. Porque Jesus não tinha morrido, nem feito muitos milagres ainda, muito menos ressuscitado. Não, eles não sabiam do fim da história. Amém? Então, quando ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, olha o que Jesus respondeu. Feliz é você, Simão. Em outras versões, na NVT, fala assim: que privilégio você teve, Simão, aquele que ouve. Feliz é você, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a você por carne nem sangue. Ou seja, isso não foi ninguém que te contou. Na NVT fala assim: foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Ou seja, não foi carne nem sangue. Lembra aquela coisa que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado? O que quer dizer? A nossa luta não é contra pessoas. Porque as pessoas ficam reclamando: porque meu chefe é ruim, porque meu marido é ruim, porque meus filhos estão no trabalho. Não, a sua luta não é contra isso. A sua luta é contra o mundo espiritual. E às vezes aquela pessoa está sendo só usada para te testar. Mas você não tem o poder de mudar o outro, você só tem o poder de mudar você. Amém? Quando a primeira pregação de Jesus foi: se arrependam, pois o reino de Deus chegou. Quando Jesus chegou na tua vida, o reino de Deus chegou junto. Quando Jesus entrou em você, o reino de Deus entrou junto. E tudo é acrescentado. E aí o quê? Quando Jesus chegou, Pedro falou: esse é o Cristo. Afinal de contas, ele largou tudo, não largou? Ele largou o barco, ele largou a pesca, ele largou toda a vida dele para seguir Jesus. E Pedro largou a vida dele no auge. Porque foi logo depois daquela pescaria que ele pegou tanto peixe, que estava se arrebentando as redes e eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar. Então Pedro não foi seguir Jesus quando ele estava na depressão, quando ele faliu, quando ele estava com o nome no Serasa. Pedro não foi servir Jesus quando ele estava divorciado, separado, filho abandonado. Não, Pedro foi servir Jesus no auge da sua vida. Tudo ia bem na vida de Pedro. E aí Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então o que Jesus falou para ele? Jesus falou: você ouviu o céu. Você ouviu o céu. Aí eu te pergunto: que voz você está ouvindo? Você está ouvindo o que os outros dizem a teu respeito? Ou você está ouvindo o que Deus diz a teu respeito? Você está ouvindo o que o céu fala sobre você, na terra como é no céu?
Porque o que importa é o que Deus fala. Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Podem os outros dizer que você não vai dar em nada. Podem os outros dizer que você é um falido. Podem os outros dizer que você é uma fracassada. Mas o que importa é que Jesus fala, não, você é corajosa. Você vai dar certo sim. Porque eu sou em você Cristo, em mim esperança da glória. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo em todo lugar que você vá. Você precisa começar a declarar sobre você mesmo uma palavra de coragem. Você precisa começar a ser profeta na sua própria vida. Porque a palavra profecia quer dizer encorajamento. Nem sempre uma palavra profética é assim te diz o Senhor, o que vai acontecer. Não, é para te encorajar. É encorajamento, é você trazer à mente escrituras que vão dizer sim, eu vou permanecer até o fim. Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Mais vale uma palavra, um dia em tua casa do que em outro lugar 1000. É melhor eu confiar no que Deus fala a meu respeito do que o que as pessoas estão tentando me convencer que eu sou. Porque hoje em dia a gente está muito mais preocupado do que as pessoas vão curtir a nossa foto e fazer um comentário abaixo, dando opinião. E a gente não pergunta a opinião de Deus. A gente não pergunta o que Deus acha disso que a gente falou. A gente não pergunta o que Deus acha do que como a gente reagiu. Então muitas vezes a gente diz que Deus é nosso Senhor, mas a gente está obedecendo outras vozes. Por isso que Jesus falou, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Porque teu Senhor, teu dono, teu Deus é quem você obedece. Lembra que eu falei, o problema é que Adão e Eva trocaram de senhorio. Deus vinha no culto todos os dias e sabe o quê? Quando Adão e Eva caíram e pecaram, Deus veio do mesmo jeito. No dia seguinte, Deus estava lá, no mesmo horário, no mesmo local, Deus veio. Porque você não suja Deus com o teu pecado. Quem se suja é você. Deus continua sendo Deus. Mas eles não tiveram nenhum fruto de arrependimento. Eles não estavam lá esperando Deus chegar, porque se fosse eu estava lá 1 hora antes, esperando Deus vir. Meu Deus, quando ele chegar, eu vou ter que me explicar. Quando ele chegar, eu vou dizer, Deus, eu estava te esperando. Porque foi mal, a gente caiu. Eles não estavam, sabe? Quando Deus chegou, cadê Adão e Eva? Sumiram. Quando Deus veio no mesmo horário que Deus vinha todos os dias, cadê Adão e Eva? Se esconderam. E aí Deus chega e fala, Adão, onde você está? Ele falou, a gente teve medo. Sabe o que? O medo, a acusação te tira da presença de Deus. Não é o teu pecado, porque Deus vem do mesmo jeito. Ele só quer saber como é que você vai reagir. Arrependido ou inventando desculpa? Quando Deus vem, não importa o jeito que você está. Você vai estar arrependido ou inventando desculpa? Ah, foi meu marido, foi meu filho, foi a mulher que tu me deu. Olha o que Adão falou para Deus. Foi a mulher que tu me deu. Botou a culpa nos dois. A dele, nada. Foi a mulher que tu me deu. Ou seja, Deus, no fim das contas, a culpa foi tua. Ninguém mandou me dar uma mulher. E a gente faz exatamente igual. Mas Deus, foi tu que mandou. Foi tu que disse. Foi tu que falou. E aí quando Jó tentou fazer isso para Deus, sabe o que Deus falou para ele? Jó, onde é que você estava quando eu falei para o mar vir só até aqui? Ah, tu não existia, né, Jó? Onde você estava quando eu formei tudo? Ah, então fica na tua e baixa a bola, Jó. Quem sabe das coisas sou eu. O problema é que a gente quer pregar para Deus, porque a tua palavra diz. Aí Deus fala, eu sei. Né? Hoje mesmo eu li uma mensagem de uma pessoa falando assim, porque o meu ex-marido, porque ele me violentou, me roubou tudo meu, levou a casa, ela abandonou as filhas, e ele está lá bem, casou de novo, está ótimo. E Deus não é justo, porque não é justo isso acontecer comigo. Tipo, a primeira coisa que eu falei para ela, eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar perdão e parar de ver como é que está a vida dele. Porque a vida dele, Deus vai se encarregar dele. Quando Pedro ficou com ciúmes de João, Jesus falou para ele, Pedro, o que te importa? Segue-me tu. Né? Às vezes a gente fica olhando para a vida dos outros, tipo, na verdade, o que essa irmã estava querendo dizer é que ela estava com inveja da vida do ex, que estava boa, e a dela não. Ou seja, Deus tinha que matar ele, aí talvez ela ficasse bem. Porque ocultamente é isso que ela estava falando para mim.
É oculto pra gente. Às vezes o quê? A gente não tá bem e não aguenta ver o outro bem. Tipo, como assim? Eu tô aqui 2 anos esperando, esse aqui mal chegou, em 6 meses já tem marido. Não é? Tipo, mal orou, já recebeu, e eu tô aqui pedalando e nada. Irmão, Deus trata cada um de uma medida diferente. Deus não trata todo mundo igual. Para de se comparar com os outros. Sabe, é aquela coisa, quando o Espírito Santo te confronta, você não se ofende mais quando os outros falam. Irmão, a gente precisa ter um coração que não se ofende. A gente precisa aprender a não se ofender. Sabe, nem sempre as pessoas são ruins com a gente por nossa causa. Às vezes elas estão tendo um dia mal, como você também tem. Mulher mesmo tem todo mês 3 dias no mínimo. Não é? Quando estou meio chato, o Rodolfo fala para mim, é TPM? Agora tudo é TPM. Aí eu falo, não sei, pode ser. Mas o quê? Tem dia mal. Nem sempre é a nosso respeito. Por isso que a gente tem que liberar perdão para as pessoas que nos ferem, que nos caluniam, que nos julgam, que mentem. Porque Jesus falou, olha, vocês vão ser felizes quando mentirem sobre vocês, quando falarem mal de vocês, quando perseguirem vocês. Felizes, aí você fala, feliz aonde? Como assim? Está falando mal de mim no Face? Me excluíram do grupo, do Whats. Ou nem me colocaram no grupo. E Deus olha para você e fala, problemão, né, filha? Que problemão, né? Não vou nem dormir. Isso não é problema, irmãos. Isso não é problema, isso é problema de rejeição. Só que se você tem um pai, um bom pai, ele te cura disso. Só que se eu sempre ficar olhando a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. E aí tem pessoas infelizes tomando remédio, em depressão, porque vive se comparando com a vida dos outros. Aí fica lá no Facebook olhando como é que tá o namorado de quando você tinha 15 anos. Aí, nossa, ele tá tão bem e eu tô aqui. Fica lá pescando no mar do esquecimento. Fica pescando no mar do esquecimento, vem peixe podre. Porque tem muito casamento acabando por causa disso. Fica pescando lá onde Deus não te mandou mais ir. Vendo como é que estava. Aí fica vendo a vida dos outros. Irmãos, isso não vai levar você a lugar nenhum. Bem pelo contrário, só vai te fazer mais rancoroso, mais rabugento, mais triste. Sabe, para de olhar, para de ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas o olhar, a cobiça dos olhos vem por onde? Pelos olhos. A cobiça dos olhos vem pelos olhos. E sabe o que Jesus falou? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos forem maus, tudo é trevas. O problema é que a gente quer muito que a gente seja bom, mas a gente fica olhando. Cobiça. E aí a gente não sabe. Eu sempre conto esse exemplo, que eu tive uma época da minha vida que eu tive problema com consumismo. Comprava. E aí vivia comprando coisa. Aí um dia eu perguntei para o Espírito Santo, eu disse, o que está acontecendo? E aí ele me mostrou, ele falou, olha essa pilha de revista que você tem. Tinha uma pilha de revista que era só, compre isso, compre aquilo, nova cor da moda, nova, compre, jogue fora. Tem que ter a cor da estação. Então eu sempre estava me alimentando de coisas que eu não tinha. Então por isso que nunca é suficiente. Então se eu ficar me alimentando sempre com coisas que não vão me sustentar, eu vou estar sempre com fome. Mas o quê? Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Sabe aquele devocional, o pão diário? É verdadeiro. A gente precisa de uma porção de Jesus todos os dias. E aí nesse dia, quando ele perguntou e Pedro respondeu, aquele que ouve disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou, alguém ouviu o céu. Alguém está ouvindo o céu. Jesus elogiou ele na frente de todo mundo. E falou, e não só isso, o próximo versículo. Ele mudou o nome de Simão. Ele disse, eu digo que você é Pedro. Ou seja, Simão, aquele que ouve, virou Pedro. E ele disse, e sobre esta
pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou seja, no inferno, não poderão vencê-la. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele marcou, aquilo foi a revelação da igreja que eu e você seria. Pessoas que ouvem o céu. Ele falou, essa pedra, vou deixar aqui, é um marco histórico. Quando Jacó teve aquele encontro com Deus, que ele via anjos descendo e subindo, ele botou uma pedra para ter um marco. Aqui eu vi o céu aberto. Nas cidades, quando tem alguma comemoração, um dia histórico, eles põem aquela pedra e com uma placa de bronze escrito: no ano de tal, fulano de tal construiu isso aqui. Vocês já viram? Essas pedras que tem escrito na praça, às vezes na frente da biblioteca da cidade, sempre tem uma pedra. Porque antigamente, quando tinha algo importante acontecia, eles botavam uma pedra para dizer: aqui aconteceu algo importante. Aqui algo aconteceu importante. Então Jesus falou assim: aqui aconteceu algo importante. Repete comigo: aqui, hoje na minha vida, aconteceu algo importante. Eu vou começar a ouvir o céu. Amém? Essa é a revelação da igreja. Jesus falou sobre isso, sobre essa pedra da revelação de alguém que ouviu o meu Pai que está no céu. Eu vou construir a minha igreja. Sobre esse fundamento, que Jesus ele era a pedra angular, é o quê? É o fundamento. O que é um fundamento de uma casa? É o alicerce. Eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Quem é casa de Deus? Eu e você. Nós estamos em construção. Amém? Nós estamos em constante construção. Deus está sempre colocando um tijolo novo de conhecimento, de sabedoria, de unção. Sabe que você tem que sair da sua casa com essa mentalidade. Eu vou hoje à igreja ter comunhão com os irmãos e aprender da palavra para o Senhor colocar mais um tijolo na minha pedra. Sobre a minha pedra. Para Jesus colocar mais um tijolo, mais um andar no meu edifício. Para Ele construir. Não é só para você receber para nada. Deus quer te encher para você transbordar. Deus quer te fazer um edifício para as pessoas falarem: nossa, se Ele chegou até lá, eu também posso conseguir. Se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Se Deus fez na vida do marido dela, pode fazer na vida do meu. Se Deus fez com o filho dela, pode fazer comigo. Porque é isso que a gente tem que ser. Nós somos testemunhas de Jesus. Para quê? Para aumentar a fé dos outros. Quando eu conto um testemunho para alguém, é para edificar a tua fé. E um testemunho não é um testemunho. Porque eu era drogada e hoje eu não sou mais. Não, isso é o testemunho do meu primeiro ano de convertida, eu já tenho 18. Não posso viver do passado dizendo: quando eu era, quando eu me converti, quando eu me batizei, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando, coisa de 15 anos atrás. Não, eu tenho testemunho fresco de ontem, de antes de ontem. Deus se renova na nossa vida. O problema é que, quando eu me convertia, nossa, eu era tão crente. Aí fica cantando a música que fica tocando no repeat, aquela: eu quero voltar ao primeiro. Amém? Você quer voltar no seu primeiro amor? Ok, mas a Bíblia fala, quando ela fala de voltar ao primeiro amor, é de quem caiu, não de quem está em pé. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Então, se você está sempre cantando que eu quero voltar ao meu primeiro amor, então significa que a sua vida está sempre faltando alguma coisa. O meu primeiro amor é um lixo comparado com o meu amor que eu tenho por Ele hoje. Hoje eu amo Jesus muito mais do que eu amava quando eu me converti, que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então eu não posso viver de passado, porque Deus ele faz nova todas as coisas. Ele diz: eu faço nova todas as coisas, eis que faço uma coisa nova. Por acaso vocês não percebem? Antes eu abri o mar, hoje eu ponho um rio no deserto. Deus faz sempre uma coisa nova. A gente não pode esperar que Deus vai fazer sempre igual. A gente acha que se Deus fez uma vez daquele jeito, pois é, um dia Ele fecha uma porta, outro dia Ele abre. E outro dia Ele abre uma janela, outro dia Ele fecha a janela, e outro dia Ele abre uma porta e uma janela ao mesmo tempo, para você escolher: vou por aqui, vou por ali. Porque Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio de você. E Ele fala: sobre essa pedra eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Sobre essa revelação de quem ouve o céu
e obedece. Deus não quer só que você manifeste, ouça o céu. É só uma criança, gente. Deus não quer só que você ouça o céu, mas que você dê uma resposta. Porque isso é o que Deus queria quando Ele criou o homem. Uma conversa, onde Deus fala, você ouve e responde. Aí você fala, Deus ouve e responde. É uma troca. O relacionamento é uma troca. Por isso que a Bíblia fala assim, que assim... Tá fugindo. Imagina. Ele subiu uma vez, ele quis subir de novo, né? Ele subiu na hora da apresentação. Não deixou do neném. Tipo, eu posso ir lá. Então, Deus fez uma coisa, Ele pode fazer de novo em você. Nem sempre Deus vai fazer a mesma coisa. Então, Ele faz uma coisa nova na sua vida, na minha vida, todos os dias. Agora, você precisa ouvir o céu e dar uma resposta. Quando a Bíblia fala assim, que assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. É o quê? É um relacionamento. Eu não posso ficar só 10 minutos conversando com meu esposo e enquanto esses 10 minutos eu ligo o cronômetro ali, o despertador, e falo tudo que eu preciso e tudo que eu quero que ele faça. E aí quando acabou o tempo, quando ele ia falar, eu falo, não, acabou o tempo do nosso relacionamento, acabou. Um relacionamento é um fala, o outro fala, outro fala, o outro fala, o outro fala. É uma conversa, não um monólogo. Eu quero que hoje você comece a pensar na sua vida de oração. Se você só faz monólogo e não ouve nada. Porque aí, como é que você vai ouvir Deus? E as pessoas me perguntam, como que você ouve Deus? E aí eu pergunto, tu não? Como você não ouve? Porque para mim Ele fala o tempo todo. O tempo todo. Mas por quê? Foi sempre assim? Claro que não. Eu desenvolvi intimidade com Ele. Que nem no começo do meu casamento, eu não sabia tudo que o Rodolfo gostava. Eu não sabia todos os hábitos dele. Não sabia muito sobre ele. Só que hoje, se ele me olha, eu sei o que ele quer dizer. Se ele fala, aquilo, eu já sei, já peguei. Ele, como que tu sabe? Ele fala, sai da minha mente. Eu já sei o que ele gosta de comer, eu já sei que horas que ele vai acordar, eu já sei qual é o sabonete que ele gosta que eu compre, eu já sei tudo. Por quê? Porque eu tive tempo com ele. Então a gente não precisa se comunicar necessariamente ele me falando coisas, eu já sei. É assim que Deus quer que você seja com ele, com o Espírito Santo. Que ele não precisa toda vez ficar te pedindo, não faça isso, não faça aquilo. Que você simplesmente não faça, porque você já sabe que isso não é bom para você. Que Deus não tenha que ficar te pedindo sempre o que fazer, mas que você já, com tanta intimidade com Deus, você já sabe o que Ele gosta. Você já sabe o que glorifica Ele. Você já sabe que atitudes glorificam a Deus e quais não. Você já sabe quais páginas da internet você pode entrar e quais não. Mas isso vem num relacionamento de intimidade, onde você ouve o céu e demonstra. Porque de nada adiantaria Pedro ter ouvido o Cristo se ele não tivesse falado. Amém? De nada adiantaria ele ter falado isso se ele não tivesse, ele ter ouvido o céu, se ele não tivesse declarado. Agora, depois disso ele fala assim, agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso é a oração que Deus quer. Deus quer que a gente ore e ouça o céu. Porque se o céu não está dizendo aquilo, então não é válido aqui. Se não é o que o céu diz a teu respeito, então não está valendo. E Pedro foi um cara que ouviu o céu e Deus falou, uau, Pedro, que privilégio você teve. Você está ouvindo o céu. Então você vai ser aquele cara que a minha igreja vai ser que nem você. Se nós somos que nem Pedro, o que a gente faz? Ouve o céu. Você ouve o Pai. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E Ele vai ensinar todas as coisas. Eu sempre falo, todas as coisas são todas as coisas. Não é algumas coisas. Ele pode te ensinar
tudo que você pedir. Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a ler a Bíblia, me ensina a entender meu marido, me ensina a educar meus filhos. Espírito Santo, me ensina a amar essa pessoa que eu não consigo. Me ensina a orar pelos meus inimigos. Começa a pedir para o Espírito Santo coisas que só Deus pode fazer. Para de pedir para Deus que é Espírito coisas que dinheiro compra. Porque isso vem junto, a provisão vem junto. Busca Ele pelo que Deus pode ser, por quem Ele é. Ele pode tirar teu coração de pedra e botar um de carne. Ele pode transformar você de dentro para fora e te ensinar essas coisas que você não consegue. E aí, só que acontece o seguinte, a mesma pessoa que ouve o céu, também ouve o diabo. Porque Pedro, logo em seguida, eu vou resumir para a gente poder terminar. Logo em seguida, alguns versículos depois que Jesus falou tudo isso, pode ir para Mateus 16, 22. O que aconteceu? Jesus começou a falar assim, antes, Jesus falou, olha, não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Porque aí Pedro falou, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou, olha, não contem para ninguém. Não é engraçado, no mundo de hoje que a gente vive, que todo mundo quer mostrar? Talvez se Jesus estivesse ali, todo mundo ia querer tirar uma selfie com ele para postar no Face. Hoje é um mundo que todo mundo quer mostrar o que faz e quem é. E Jesus, o Filho de Deus, ele fala Pai Nosso. Ou seja, era o único cara que podia dizer meu Pai, ele falou nosso. Ele era o único cara que dizia, ó, sai por aí dizendo para todo mundo que eu sou o Cristo. Ele falou, não conta para ninguém. Jesus, a gente precisa aprender com ele. Ele falou, aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. E Jesus, para várias pessoas que ele curou, ele falava, olha, nem fala para ninguém, só vai lá no templo, fala para o sacerdote que Deus te curou. Jesus transferia toda a glória para Deus. E a gente às vezes fala, não, porque eu orei e aconteceu, porque eu avisei e disse, porque eu sou profeta, porque eu disse. Porque a minha célula multiplicou mais, porque eu sei, porque meu. Lembra que eu falei no começo, quem fala que tudo a seu respeito é criança. Criança que só pede e fala, é meu. Então, se você ainda acha que o evangelho é a teu respeito, você ainda é menino. E a Bíblia diz que se o herdeiro for menino, em nada difere do escravo. Ou seja, não adianta você ser herdeiro de todas as bênçãos nas religiões celestiais em Cristo Jesus, se você tem cabeça de menino, Deus não pode te abençoar, porque você joga fora. Porque se Deus te dá uma coisa, você não prospera para prosperar sozinho. Você prospera para a tua prosperidade tocar outras vidas. E você não pode ter o que te tem. Você só pode ter o que não tem em teu coração. Amém? Então muitas coisas que você está pedindo, elas não vão chegar enquanto você tiver o coração nelas. Porque Deus tem uma coisa que Ele não divide, é a glória dEle. E Ele tem ciúmes. Amém? E logo em seguida, que ele falou, não contem para ninguém, ele falou assim, porque é necessário que eu morra. É necessário que eu padeça na mão dos anciãos, dos religiosos. É necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra. Mas não se preocupem, porque em 3 dias eu ressuscito. Lembra no começo da conversa com vocês aqui, eu disse, a gente sabe o fim da história, então é fácil a gente julgar eles. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas eles não sabiam. Então Jesus começou a contar uma coisa louca, tipo assim, não, eu vou morrer, eles vão me matar, eu vou para a cruz, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. Tipo, what? Que isso? Ressuscitar? Ninguém tinha ressuscitado ainda. Hello? Não é uma coisa doida? Eu vou derrubar o templo e em 3 dias eu vou levantar ele de novo. Hã? Porque eu e o Pai somos um. Moisés muito se alegrou quando me viu. Quê? Jesus falava um monte de coisa que eles não entendiam. E aí ele estava explicando isso. Olha, não contem para ninguém, porque vai acontecer um monte de coisa. Tipo, não acelera o meu processo. Era isso que Deus estava falando. Jesus está falando, olha, não adianta vocês contarem, deixa eu me manifestar. Jesus não precisava provar quem ele era, ele tinha que manifestar que ele era. Pois para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Você não é chamado para reproduzir o que Deus te chamou para manifestar. Deus quer, você não precisa ser cópia de alguém, Ele quer que você manifeste a sua nova natureza.
Você não precisa ser que nem o outro. Deus quer que você seja você, transformado. E aí ele começou a falar isso. Ele começou a falar, é necessário que eu padeça, é necessário que eu vá para a cruz, porque isso faz parte do conjunto todo. E aí Pedro pega e chama ele de canto e fala assim, não. Olha lá comigo. Não, Pedro. Pedro falou, então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, nunca. Mas, rapaz, como assim? Isso não vai acontecer com você. Coitadinho de você, sério que isso vai acontecer com você. Não, mas você é tão bom. Você é tão bom, mas rapaz, nós somos primo. Mas você é tão bonzinho, você é tão querido. Isso não pode acontecer. Ele não estava falando uma coisa ruim. Você entende que ele não estava falando uma coisa ruim? Ele queria poupar Jesus de um sofrimento. Ele falou, no 22 ainda, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Nunca te acontecerá. Não pode isso acontecer com você. Olha o que ele está falando aqui no meu. Jamais isso pode acontecer com você. Olha o que Jesus responde para Pedro, que ele até agora tinha elogiado, falado que ele é feliz, que ele tinha privilégio, que ele era bem-aventurado, porque ele ouviu o céu. Olha o que ele fala. Jesus, então, se virou e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. O cara que tinha sido acabado de trocar o nome, que Jesus elogiou ele na frente de todo mundo, falou, tu é o cara, tu ouviu o céu primeiro, vou até trocar teu nome para todo mundo lembrar. Essa pedra, nossa, a minha igreja vai ser igual você, Pedro, eles vão ouvir o céu. A minha igreja que eu vou construir, elas vão ser tudo teus discípulos, Pedro. Elas vão ouvir o céu e manifestar o céu, vão ouvir o céu e falar o céu, vão ouvir e falar. E tudo que você ouvir do céu, você liga na terra. E tudo que vai ligar na terra, o céu liga. Porque é uma comunicação. Amém? E aí depois, Pedro estava falando uma coisa boa ou uma coisa ruim para Jesus? Porque a gente pensa muitas vezes, né? Que o diabo iria falar assim, se enforca. Se mata então. Porque talvez o óbvio é uma coisa desastrosa. A gente pensar que para Jesus ter chamado Pedro de Satanás, ele tinha que ter falado um palavrão. Ou mandado Jesus tomar banho. Jesus vai tomar banho com essa história. Aí, atrás de mim, Satanás. Não, Pedro queria poupar ele do sofrimento. Isso nunca vai te acontecer. E ele pegou e falou, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Antes ele era uma pedra que edificava. 6 a 7 versículos antes, Jesus fala assim, que você é uma pedra que eu vou edificar, construir a minha igreja. Ou seja, a pedra que edifica virou pedra de tropeço. Assim, ó. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, porque ninguém está livre, você não está livre nem de você mesmo. Porque às vezes a gente faz coisa na carne que até a gente se surpreende depois, tipo, meu Deus, como eu pude fazer isso? É ou não é? Por isso que na hora da ira, Jesus falou, quando você se irar, se tranca no quarto, se tranca no banheiro e fica lá até a ira passar. Isso é a dica para casal. Quer brigar? Se tranca no banheiro, briga sozinha, liga o chuveiro bem alto e xinga a parede. É melhor, vai dar menos estrago depois. Porque depois passa, a briga passa. Só que as feridas que ficam, porque aí fica aquela voz ecoando. É ou não é? Quem já se feriu com coisas assim? Eu inúmeras vezes. Aí você fica de mal uns 3 dias porque aquela palavra fica lá. Porque você... Aí você fica ouvindo a palavra da pessoa falar para você. Então, na hora da ira, se tranca. Só que olha ali, Pedro não estava falando uma coisa ruim. Ou seja, para você ouvir o mundo e o que o mundo diz, nem necessariamente tem que ser uma coisa ruim para ser contrária à vontade de Deus sobre a tua vida. O problema é que a gente fala, mas os meus amigos do mundo são gente boa. São gente boa, é uma coisa boa, mas vai te levar para a perdição. Mas aquele lugar lá não tem nada a ver. Não tem nada a ver realmente, mas vai te levar a cair. Mas esse filme que eu estou vendo não tem nada a ver. Mas vai te perturbar, você vai dormir perturbado. Tem certas coisas que a gente não tem que se botar à prova.
Porque a mesma pessoa que ouve o céu, ouve o diabo também. Está aqui na Bíblia. E aquilo que eu falo, quando eu prego em congresso de mulheres, eu falo, a tola e a sábia estão dentro de cada uma da gente. Não é aquela mulher é a sábia e aquela é a tola. Não, dentro de nós tá a tola e a sábia. E todos os dias a gente tem a chance de agir como tola ou agir como sábia. Porque em Deuteronômio fala, eis que hoje te ofereço bênção ou maldição, vida ou morte, luz ou trevas, tolo ou sábio. Pedra de tropeço ou pedra que edifica? Eu queria chamar o grupo de louvor para subir. Pedra de tropeço ou pedra que edifica? Porque Pedro tinha recebido um 10 de Deus ali. E momentos depois, eu quero só botar o último versículo. Olha ali, ó, vamos ler de novo. Jesus se virou e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, no que você anda pensando? A Bíblia fala em Filipenses 4 que o que a gente tem que pensar? Em tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é digno, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Nisso sim pensamos. Em coisas alegres, a gente tem que ter pensamentos bons. Jesus falou, a Bíblia diz que bem sei que pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Deus pensa bem de você. E sabe o que? A gente precisa ter pensamentos nas coisas de Deus. A gente é transformado pela renovação da nossa mente, não do nosso vocabulário. A gente é transformado pela renovação da nossa mente. Não falando um crentez fluente, porque a gente diz aleluia e glória a Deus. A gente está transformado, irmãos. Que voz você anda ouvindo? Porque se o Espírito Santo está dentro de você, eu tenho certeza que Ele tem falado. Feche seus olhos, começa a falar com Ele. Pedra que edifica, pedra que constrói, pedra que soma, que encoraja, ou uma pedra que faz os outros tropeçar? O que você tem sido? Você tem sido aquela pessoa que encoraja outros? Ou você fala, mas será? Porque afinal de contas, irmãos, tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Para Deus não há nada impossível. Eu vejo que Deus quer tocar pessoas de uma maneira diferente aqui. Ele quer abrir os seus ouvidos espirituais, para você começar a ouvir o céu e corresponder com o que o céu está falando. Porque de nada adianta uma hora você ouvir o céu aqui no domingo, se você passa a semana inteira ouvindo as coisas dos homens. Por isso que ele falou para Pedro, você está sendo pedra de tropeço para mim, porque você não entende das coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Você quer saber como é que vai ser bom para você. Começa a falar com Ele. Começa a se arrepender das vezes que você tem sido pedra de tropeço para você mesmo. Porque muitas vezes nós somos aquele que nos tira a nossa própria fé. Porque a gente olha para as circunstâncias. A gente só olha para os montes e fala, de onde me virá o socorro? Sabe o que? Mas muitas vezes quando a gente está olhando para o monte, para a dificuldade, Jesus está bem do nosso lado e o Espírito Santo falando para você, eu estou bem mesmo aqui. Eu estou bem mesmo aqui do teu lado. E Ele está te falando, seja forte, seja corajoso, seja uma pessoa que ouve o céu, que considera as coisas de Deus e não as dos homens. Começa a falar com Ele, fala, Espírito Santo, fala comigo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para começar a ouvir a Tua voz e te obedecer. Para ouvir a Tua voz, queremos ser aqueles que ouvem, como Simão te ouviu, Senhor, e te obedecem. Que te ouvem e não consideram as coisas aqui desse mundo, mas consideramos as coisas do céu. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver para o Teu louvor, para a Tua grandeza e a Tua santidade. Deus,
Queremos crer num sobrenatural. Um sobrenatural. Se você, irmão, assim como eu, você quer que o Espírito Santo fale cada vez mais com você, e você quer ser como a primeira parte de Pedro, que ouve o céu e corresponde, se coloca de pé no teu lugar. Fica de pé comigo nessa noite. O Senhor quer falar com você, amém?